Capítulo 2611 Pontos de virada, Parte 1. Depois das tolices e das festas da adolescência de Eupin, só havia a forja. Depois de incontáveis horas gastas dominando todas as técnicas de Ripa, Eupin começou a respeitar como mãe, como forjadora, primeiro e depois como pessoa. Isso a ajudou a tirar a lã do ressentimento dos olhos e parar de ver suas relações através do filtro do seu trauma. Depois de anos trabalhando na forja ao lado de Ripa e consigo mesma, Eupin conseguiu se libertar de suas correntes autoimpostas. Ela agora podia reconhecer o amor e o esforço que Menadion havia colocado em criá-la após a morte de Tren. Sua mãe havia feito tanto por ela, mas Eupin nunca havia notado porque ela continuava olhando para longe. Ela vinha tentando há alguns meses consertar as coisas com Ripa, mas depois de perceber o quão mal havia tratado Menadion por todos aqueles anos, Eupin ficou tão envergonhada de si mesma que nunca encontrou forças para se desculpar. Foi então que Bitra retornou e tirou a própria vida, matando Eupin primeiro para criar uma fenda na torre invencível de Menadion, o que ela sabia que seria sua ruína. Solos reviveu toda a dor, loucura e isolamento após a morte de sua mãe, e então não havia mais nada. Com sua memória desaparecendo para mantê-la viva, apenas o esquecimento feliz permaneceu até que ela conheceu Lit. E então houve mais dor, mas também alegria. Desde ser sequestrada por Nalear após quebrar seu vínculo até ser aceita pelos Verens como membro de sua família, sua segunda vida também foi uma montanha russa, mas uma da qual ela se orgulhava e que protegeu sua mente das cicatrizes da primeira. Você está bem? A voz de Morok soou abafada e distante. Pelo menos você não tentou se machucar, mas me deu um grande susto. O céu dentro do fringe estava limpo, mas algo quente fluía sobre seu rosto. Os sons da natureza eram acompanhados pelos gemidos de algum animal ferido que ficavam mais altos conforme ela recuperava a consciência. Levou alguns segundos para ela perceber que estava encolhida em posição fetal enquanto segurava a fúria firmemente contra o peito. Os gemidos saíam de sua própria boca enquanto ela chamava o nome de Menadion e implorava por perdão repetidamente. Lágrimas escorriam de seus olhos e ranho de seu nariz, dando-lhe uma sensação de calor que ela confundiu com chuva. Mãe. Ela disse ainda atordoada. Sinto muito. Um homem pode fazer muitas coisas se ele se dedicar a isso, mas dar à luz não está entre elas. Ele riu. A propósito, eu te devo um pedido de desculpas. Eu sempre pensei que a história sobre você ser parente de Lit era apenas uma besteira que vocês inventaram para justificar seu homenagem a Três. Eu estava claramente errado e não tenho medo de admitir quando estou enganado. Sinto muito por duvidar de vocês. Do que você está falando, pela minha mãe? Solo sabia que uma vez dentro do fringe qualquer um que não fosse Morok seria forçado a manifestar sua projeção de alma, mas nenhum aviso poderia prepará-la para o que ela viu pairando sobre sua cabeça. Solos esperava algo parecido com o que Hatpak via toda vez que se encontravam. Seu velho corpo vestindo suas velhas roupas que martelavam as correntes que restringiam os poderes da torre e aprendiam a ela. Sua projeção de alma era visível apenas da cintura para cima e era a figura que ela havia assumido durante sua tribulação mundial. A forma proto-guardiã era coberta de escamas douradas e sua mão terminava com garras afiadas como navalhas. Chifres longos que lembravam galhos grossos de árvores descansavam nas laterais de sua cabeça e dois conjuntos de asas saíam das costas de Solos. Um conjunto era membranoso e dourado, enquanto o outro parecia ser composto de cabelos que tinham sido atados e torcidos para se assemelhar apenas das 7 cores dos elementos. O rosto da criatura também era coberto de escamas, suas únicas características visíveis eram 2 olhos dourados e uma boca sem lábios cheia de presas imaculadas que lhe davam uma aparência selvagem. Em sua mão direita, a projeção da alma empunhava a fúria e a usava para martelar uma peça de metal que Solo supôs ser Davros. A criatura manteve o metal parado com sua mão esquerda nua enquanto respirava rajadas regulares de chamas de sua boca. Foi um ato de criação onde o artefato foi forjado e encantado ao mesmo tempo, mas teve um preço.
A mão esquerda sangrou profusamente devido à violência dos impactos, mas o calor das chamas cauterizou as feridas e fez o sangue se tornar parte do que quer que a projeção da alma estivesse forjando. Lágrimas douradas escorriam de seus olhos, alcançando o artefato para imbuí-lo com mais mana, enquanto também temperavam o metal. A projeção da alma parecia estar com dor, mas sua obsessão com forjaria a eclipsou. Apesar da dor, das lágrimas e do sangue derramado, o martelo nunca parou e rajadas de chamas continuaram aquecendo a lâmina no momento certo, mesmo que isso significasse queimar a mão da criatura. Se você é tão louco, mal posso esperar para ver como é a projeção da alma de Lith, disse Morok. Solos adoraria dar a ele um pedaço de sua mente, mas ela estava enfeitiçada pela visão e pela requintada técnica de forjaria que sua projeção da alma usava. Com cada um de seus movimentos, ela tecia uma nova magia que a fúria transmitia. Seu sangue era o portador perfeito de sua vontade e essência vital, permitindo que a magia espiritual literalmente fluísse dentro de sua criação e se tornasse parte do metal. Não importava se o artefato deveria ter um núcleo pseudo ou de poder, Solo sabia que ele tomaria forma de dentro em vez de fora, ignorando a resistência natural do metal encantado a um mana estranho. Se eu ao menos conseguisse lembrar como fazer isso. Ela cerrou as mãos, amaldiçoando sua amnésia pela primeira vez desde que se relacionou com Lith. O único lado bom dessa situação era que dentro do Fringe havia tanta energia mundial que era como estar sobre um geyser de mana. Como na superfície da lua de Mogar, ela podia manter sua forma humana pelo tempo que quisesse. Seus poderes não seriam diminuídos e sua força vital continuaria se curando enquanto Lith não se afastasse muito dela. Enquanto isso, do lado de fora, Faluel explicava a todos que estavam à esquerda o motivo de sua decisão. Ajatar, Lith e eu devemos ter cuidado extra antes de entrar. Mesmo com a ajuda de Nalrond, podemos morrer se não tomarmos cuidado. É improvável que sejamos levados pela corrente de memórias de Mogar, já que treinamos nossa força de vontade ao longo dos séculos. Lith, em vez disso, lidou com a visão da morte e as vozes dos mortos sempre que ele conjura seus demônios, então qualquer coisa que Mogar possa lançar contra ele não o afetará muito. O problema virá quando emergirmos do outro lado. Nossas vidas longas também significam mais experiências ruins e arrependimentos. Se não tomarmos cuidado, reviver centenas de anos em um segundo pode fritar nossos cérebros ou quebrar nossas mentes. Capítulo 2612 Pontos de virada, parte 2. Em seus diários, minha avó explica que quanto mais velha a pessoa fica, mais difícil é para ela entrar em um fringe. É por isso que ela foi procurar um quando era jovem. Para evitar a reação negativa e usar o que quer que ela aprendesse como base para seus estudos. Entendo o problema para você e Ajatar, mas não tenho centenas de anos. Lith deu de ombros. De fato, mas você também é alguém que passa por tribulações mundiais. Tenho medo de que Mogar possa se concentrar em você quando você entrar. Isso e sua força vital rachada podem lhe causar problemas semelhantes. Faluel respondeu. E Solos? Lith apontou. Ela também tem tribulações mundiais. Ela tem amnésia e o pouco que ela lembra não pode machucá-la. Além disso, a natureza das tribulações dela não é tão perigosa quanto as suas. Ela vai ficar bem. Faluel não tinha ideia de quão errada ela estava. Agora, enquanto Nalrond traz os outros, eu quero que você pratique esta técnica de meditação. Quando você sentir que está prestes a ser engolido pela tristeza e pelo arrependimento, concentre-se em um único momento da sua vida. Algo que o define. Um ponto de virada quando você tomou uma decisão que moldou sua vida. Lith e Ajatar assentiram, mas o primeiro estava em apuros. Eu tenho 3 vidas, então preciso de 3 momentos. Além disso, preciso de alguma forma mudar para uma memória diferente durante o ataque telepático. Isso não vai ser fácil, ele pensou. Ajatar, você e eu vamos primeiro e faremos Nalrond esperar até que tenhamos voltado à realidade. Dessa forma, quando Lith chegar, nós e Solos podemos ajudá-lo com link mental. Mesmo que ele se perca na corrente, podemos agir como um farol e resgatá-lo.
Um após o outro, os membros do grupo agarraram a mão de Nalrond e entraram no fringe. Desta vez, Kila e Fria não tentaram se machucar, mas a experiência as deixou chorando mesmo assim. A tristeza pela morte de Gloria e o arrependimento por não terem conseguido salvá-la apesar da ajuda de Faluel as atingiram duramente. Se eu fosse mais forte. Fria soluçou, sua aura azul-violeta explodindo em frustração. A Alexa, em vez disso, não encontrou problemas. As vozes não a incomodaram muito, ela até tentou conversar enquanto passava pelo véu. Uma vez do outro lado, sua vida jovem e protegida não lhe deu muito em que pensar. Faluel escolheu focar na memória da primeira criança que ela se recusou a despertar e no momento de sua morte. Sua filha, Irdra, foi mimada por seu pai, crescendo em um monstrinho. Sua arrogância também a levou a uma morte precoce que causou grande tristeza aos seus pais e os separou para sempre. Não me arrependo de não ter despertado ela. Se eu tivesse feito isso, Irdra teria matado aquele mago inocente e os deuses sabem quantos mais. Só me arrependo de não ter assumido um papel mais ativo na educação dela e salvado ela dela mesma. Ainda assim, assumi a responsabilidade por minhas ações e deixei Irdra pagar o preço por suas escolhas tolas. Eu não poderia ter feito, mas ela pensou enquanto se concentrava na memória de estar em frente ao túmulo de Irdra. Ajatar focou no momento em que ele massacrou uma vila inteira. Naquela época, ele era apenas um estudioso sem experiência de luta ou sede de sangue. Ele simplesmente ajudou um viajante perdido e o curou. O homem havia relatado a posição da caverna do Drake e seus tesouros. A menção do ouro, o povo da vila havia decidido que tal monstro não poderia ter permissão para viver. Que era apenas uma questão de tempo até que o monstro os atacasse, então matá-lo primeiro foi legítima defesa. Além disso, com todo aquele ouro, os aldeões teriam vivido o resto de suas vidas no luxo. O erro deles foi supor que o lagarto magro e gentil era tão frágil quanto parecia, e não apenas uma forma que Ajatar havia escolhido para não assustar o viajante. Eu não queria matá-los, mas sabia que se os deixasse ir, eles teriam retornado com mais pessoas depois de me pintarem como um monstro sanguinário. Eu teria que lutar contra o exército e a associação do reino sem motivo. Eu poderia ter morrido. Não me arrependo de tê-los matado. Lamento minha estupidez ingênua que me fez acreditar que as pessoas são intrinsecamente boas em vez de idiotas egoístas, ele pensou. Quanto a Lit, os problemas começaram assim que ele atravessou a barreira. Não foi só Mogar que o notou, mas também todas as almas que permaneciam dentro e fora do fringe. Elas se acumularam, usando a corrente de pensamentos e memórias que giravam em torno da barreira dimensional para obter acesso ao seu cérebro e de lá à sua força vital. Normalmente, os poderes de Lit o protegiam de interações indesejadas com as almas, mas dentro do véu, os limites entre os vivos e os mortos eram muito mais tênues. Lit conseguia lidar com as memórias externas com facilidade, assim como Faluel havia previsto. A multidão faminta de almas arranhando sua mente e essência vital, no entanto, não era algo para o qual ele estava preparado. Ele não podia correr. Ele não podia se esconder delas. Pior de tudo, ele não tinha ideia de como se defender sem perder o foco e ter sua mente destruída pelo véu. Ele mudou de uma ameaça para outra, tentando dar tempo para Nalrond levá-los para o outro lado. Infelizmente, durante a viagem, o Rezar compartilhou o sofrimento de seu passageiro, então ele também ficou paralisado, perdido na corrente de memórias e mal conseguindo se manter em sua própria sanidade. Chega! A vontade de Mogar ecoa como um trovão, seu olhar brilhando como um alvo sobre a mente de Lit e afastando todas as almas. A tempestade se transformou em calmaria, pois, junto com os lamentos dos agressores, o véu também parou de pesar em suas mentes. É bom encontrar vocês dois novamente, Nalrond ouviu a voz em sua cabeça como se fosse sua, enquanto para Lit Mogar soava como Elina. Você se sente forte o suficiente para o que te espera do outro lado. Que porra é essa? Lit ofegou, checando sua força vital em busca de ferimentos e não encontrando nenhum. Eu tenho tantas perguntas não. Nalrond respondeu. Quase perdi o controle.
Preciso descansar. Ótimo. Mogar ignorou os dois e os empurrou para dentro. Nalrond se recuperou instantaneamente, mas para Lid foi mais complicado. Em sua primeira vida, ele se concentrou na memória de quando matou Chris Weirich. Isso deu sentido à sua jornada e o impediu de enlouquecer quando reviveu a morte de Caro. A dor foi amenizada pela certeza de que o assassino pagaria e aquele pesadelo acabaria. O problema de sua segunda vida foi que ela durou tão pouco que, quando Lid se lembrou de sua fome em desespero, ele já havia passado para a terceira. Aconteceu tão rápido que ele quase falhou em conjurar o escudo certo a tempo. A memória final foi sobre um almoço em família que ele teve há poucos dias. Era simples, mas carregava muito significado para ele. Tista estava viva porque ele a havia salvado. Raz agora era capaz de sorrir e se alegrar depois do que Opal havia feito passar. Continua no próximo vídeo.